Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns conselhos, algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais jovem. Eu tenho alguns cabelos brancos, mas eu não sou nenhuma senhorinha de 70 ou 80 anos de idade. Mas apesar disso, eu olho pra Gabriela de quase 20 anos, de 20 e poucos anos, e eu vejo que muita coisa da minha vida poderia ter sido simplificada se eu tivesse ouvido esses conselhos, se eu tivesse prestado atenção quando me disseram essas coisas. Eu tô quase nos 30 e eu passei por algumas mudanças na minha vida, né? Eu passei por algumas etapas na minha vida, casar, mudar de cidade, agora com bebê, mudar de curso algumas vezes, e eu vejo que algumas coisas, olhando pra trás, poderiam ter sido muito simplificadas. Eu poderia ter sofrido muito menos e aproveitado muito melhor se eu tivesse ouvido tudo isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não sai desse vídeo se você é mais velho do que eu, se você tem 30 e poucos anos, se você é a senhorinha de cabelo branco que tem 70 anos. Vai que você goste, né, dessa conversa, desse bate-papo, porque não importa a idade, né, tem sempre coisas pra gente aprender e por mais que a gente vá envelhecendo, tem coisas que a gente vai aprendendo tardiamente mesmo. Então, fica aí que esse papo tá bem legal. E a primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido é que não existe mérito algum, não é cool, não é legal ser bagunceira, desorganizada, não cuidar das coisas ao seu redor. Eu digo isso porque ali no começo dos 20, durante a adolescência, é porque eu sei que os adolescentes não são o meu público, né? Mas durante a adolescência, começo da vida adulta, antes de casar, eu não era tão voltada para essas coisas, né, da casa, do ambiente ao meu redor. Eu pensava que isso era coisa pra gente casada, mas eu penso que eu poderia ter vivido num ambiente muito melhor, cuidado das minhas coisas, adquirido muitas habilidades desse cuidado, desse olhar de zelo mesmo, quando eu tava ali na adolescência, ali nos meus 20 e poucos, porque eu já estou com os meus 20 e tantos, quase 30, né? Então, esse olhar de cuidado, essas habilidades que eu poderia ter adquirido de organização, de zelo para com o ambiente ao meu redor, eu poderia ter adquirido antes, eu não precisava ter casado para então aprender essas coisas, porque isso não é coisa de gente casado. Todos nós vivemos num ambiente, não importa se a gente mora sozinho, se a gente mora com os pais, se a gente divide apartamento com amiga, todos nós moramos num ambiente, né? E nós precisamos aprender a zelar por isso, sabe? Eu via muito que era comum entre eu e as minhas amigas a gente dizer que ser bagunceira era um traço de personalidade. Ou então que ser procrastinadora, pegar as coisas sempre fora do prazo, era um traço de personalidade. Não é porque eu sou assim mesmo. E eu lembro que tinha muito meme no tempo do Facebook, né? Tinha muito meme com procrastinar, deixar as coisas pra última hora. Ou então viver num quarto sempre bagunçado, tá sempre tudo fora do lugar. Então isso era, não vou dizer que isso era louvado, mas isso, não, é porque eu sou assim mesmo, né? Não, gente, isso é um defeito mesmo. Isso não é um traço de personalidade. Isso é um defeito. E todos nós, independente da idade, devemos aprender a zelar por aquilo que está ao nosso redor, né? A gente deve prezar pela ordem. Eu quero ensinar isso pro Timóteo desde sempre. E eu coloco mais um detalhe aqui nesse bolo. Não é legal não saber cozinhar. Não é legal você ficar dizendo que só sabe fritar ovo, que só sabe fazer miojo. Gente, dá licença, né? Se você tá ali na sua adolescência, no começo dos seus 20 anos e fica dizendo isso, já é ruim. Se você tá, assim como eu, nos quase 30, 30 e poucos, e você ainda romantiza não saber cozinhar, gente, dá licença, para que tá feio, de verdade. Da mesma maneira que a gente deve aprender a zelar pelas coisas ao nosso redor, gente, saber cozinhar é uma habilidade que, independente se você é homem, se é mulher, se você é adolescente, se você é jovem, adulto, idoso, é algo que você deve aprender a dominar minimamente, sabe? Isso vai te trazer muita liberdade, isso vai te dar muita noção, assim, de como preparar refeições mesmo, de como você pode ser livre, né? Então, é isso. O YouTube tá cheio de receita, tudo que eu quero comer, que eu penso, nossa, seria tão legal comer essa lasanha aqui, que eu não sei fazer, mas eu vou aqui no YouTube e eu descubro como é que faz. E olha que coisa maravilhosa, eu posso fazer, eu posso comer aquilo que eu gosto de comer. Isso é uma coisa maravilhosa, eu poderia ter sido muito mais feliz no começo da minha vida adulta, com toda a liberdade, tempo que eu tinha de poder cozinhar muitas coisas gostosas, gente, nossa. A próxima coisa, com toda a certeza, teria me poupado muita doença, sabe? Muito mal-estar físico, minha saúde teria sido muito poupada se eu tivesse ouvido e aprendido que não há mérito algum em estar sempre cansado.
Eu fazia engenharia de telecomunicações e eu fiz o meu ensino médio no IF, Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará, mas tem em todos os lugares do Brasil o IF, e é um ensino médio super puxado, porque a gente faz um curso técnico junto com o ensino médio, tem várias atividades extracurriculares, é muito legal, foi um período maravilhoso da minha vida, mas eu vejo que tanto no ensino médio, e eu sei que em outros ensino médio também tem isso, como ali no meu primeiro curso universitário, que foi engenharia de telecomunicações, tinha muito esse negócio de que tá cansado, né? Esse começo da juventude, você tá cansado porque você estuda muito, você estuda e trabalha, e olha como você dorme pouco, você vive à base de café. Eu lembro que era piada, que tinha muitos memes, assim, de faculdade, de olha, eu vivo à base de café, eu não tenho tempo pra comer bem, eu como na rua enquanto eu tô no ônibus andando. Gente, isso não é legal. E eu sei que a vida pode ser muito corrida mesmo, e de fato eu tinha muita coisa pra fazer, mas eu gostava de que as pessoas me vissem como essa pessoa que, nossa, como ela é ocupada, como ela tá cansada. E, gente, dá licença, não tem mérito algum nisso de você se sobrecarregar pra você passar uma imagem pras pessoas de que você tá cansada, porque parece que se você estiver sempre cansada, as pessoas vão ver, nossa, como ela dá duro, como ela está fazendo por merecer, como ela está fazendo valer a pena as coisas. E eu digo isso tanto ali, comecinho da faculdade e tal, como agora como mãe. Tem muita mãe também que acaba misturando o cansaço mesmo da maternidade, porque é cansativo, com essa visão, assim, de querer estar cansada para as pessoas verem. Então, ai não, nossa, as pessoas precisam saber que eu não durmo, as pessoas precisam saber que eu não tomo um café quente, porque eu tô sempre ali com os meus filhos, e a vida é um caos. Então, às vezes, você chega numa roda de conversa de mães, e é só essas conversas do caos, de como a minha vida é muito louca. E, gente, se você tá cansado, você não precisa adicionar uma coisa aí de você querer parecer estar morrendo à beira de um colapso, né? Então, você também não precisa colocar tudo sobre as suas costas. Você não vai provar o seu valor, independente da fase de vida em que você está, através do seu cansaço. Então, você pode delegar coisas, você pode fazer tudo que estiver ao seu alcance para ter uma vida mais tranquila, porque a gente glorifica a Deus quando a gente vive bem, sabe? Quando a gente descansa. E nós precisamos descansar, nós somos limitados, então não romantize o cansaço. A próxima coisa também tem um pouco a ver com essa questão do cansaço, que é alimentação saudável e exercício físico realmente vão melhorar todas as suas condições de saúde e você realmente vai viver muito melhor se você tiver uma boa alimentação e fizer exercício físico. Eu digo isso porque nesses tempos de correria eu vivia à base de Neosaldina para enxaqueca, porque eu tinha crises fortíssimas de enxaqueca e de anti-inflamatório para as muitas dores no corpo que eu sentia. E toda vez que eu ia pro médico, seja lá qual fosse o médico, dizia, você tem que fazer uma atividade física, você precisa comer melhor. E aí eu pensava, não, porque a minha vida é muito corrida. Eu vivo à base de café, eu não sou capaz de ter uma alimentação saudável, porque a minha vida é muito corrida. E eu repetia esse discurso, repetia, e eu tinha raiva dos médicos, porque eu queria que ele passasse alguma coisa pra eu ficar bem, algum remédio pra eu ficar bem, e não que ele dissesse que eu precisava me exercitar e ter uma alimentação saudável. E depois que eu fui acumulando aí algumas questões de saúde e eu tive realmente que mudar meu estilo de vida, eu vi que eles estavam certos mesmo, gente. Quando as pessoas dizem que fazer um exercício, e eu ainda tô nessa luta do exercício, definitivamente eu não tô no lugar que eu gostaria de estar, mas eu estou buscando isso. Isso realmente melhora a sua saúde, melhora a sua qualidade de vida. E aí, pra mim, gastrite, enxaqueca, ansiedade, muitas dores na coluna, minha doença na tireoide, minha doença autoimune na tireoide, tudo isso melhorou quando eu realmente coloquei isso em prática. Eu sei que não é algo fácil mudar o nosso estilo de vida, mas isso traz bons e doces frutos pra nós. A próxima coisa, eu não lembro de ter ouvido de alguém próximo, mas eu lembro de ter assistido muitas coisas assim pra jovens, sabe? Muito filme com essa mensagem. E eu pensava que era coisa assim de musiquinha humanista, sabe? Mas realmente não é que estavam certos, que é
você não precisa mudar para fazer parte de nenhum grupo. E aí, isso é muito comum na adolescência, de você querer pertencer a algum grupo, mas isso é comum também ali no começo da vida adulta. De repente a gente entra na faculdade, você quer fazer parte de algum grupinho ali, às vezes você quer fazer parte de algum grupo de pesquisa, né? Porque a gente vai ficando mais adulto e a gente quer fazer parte dessas coisas. Então, um grupo de pesquisa que é bem sucedido em alguma carreira. E claro, nós devemos mudar no sentido de melhorar, mas a gente não precisa mudar nossa personalidade para pertencer a um grupo. Gente, isso é tão sério, porque nós podemos enveredar por caminhos terríveis quando a gente negocia quem nós somos e o que nós acreditamos para fazer parte de um grupo, mas isso também, gente, nos traz um peso muito grande. Então, ali na adolescência, barra começo da vida adulta, eu não mudei e negociei os meus princípios no sentido de que, eu me desviei da minha fé e tal, nananã, eu caí aí no mundão. Eu não tive essa fase de me desviar quando eu era adolescente barra começo da vida adulta. Mas eu tinha um peso muito grande, eu carregava um peso muito grande de querer fazer parte de determinados círculos. Agora, falando da questão de aparência, né? Eu tinha um peso muito grande porque eu pensava que, meu cabelo tem que ser assim, meu cabelo tem que ser assado, eu preciso emagrecer porque eu preciso ser igual às minhas amigas que são muito bonitas, então os garotos vão olhar pra mim se eu emagrecer, se meu cabelo for diferente, porque eu fui uma criança bem gordinha e uma adolescente também gordinha. Hoje em dia eu vejo que quando eu emagreci ali na adolescência, eu tava bem magra, né? Mas eu não conseguia enxergar isso. Tinha até uma distorção aí de imagem mesmo, porque eu não conseguia enxergar isso. Eu achava que para estar no grupo ali das meninas bonitas, eu precisava emagrecer muito. Eu precisava mudar o meu cabelo. E essa questão estética era um peso, mas eu também queria mudar a minha personalidade de repente para caber ali em algum grupo. E, gente, isso é horrível, porque você tá negando quem você é, você tá negando a personalidade que Deus te deu. Às vezes você comete pecados nisso e, como eu disse, você carrega um peso. Gente, hoje em dia, eu vejo as pessoas do grupinho que eu queria fazer parte e eu vejo assim, onde foi que essas pessoas chegaram? A lugar nenhum. Eu tenho pena delas, eu sinto por elas, mas eu sinto pela Gabriela também queria fazer parte daquele povo que tava fazendo coisa errada, que não era nem legal, sabe? Então, quando a gente ali é adolescente, talvez, né, e até adulto, eu tô falando isso presumindo, né, que isso é só coisa de adolescente, mas às vezes a gente quer fazer parte ali de grupinhos. Eu digo assim que às vezes em grupos de mulheres adultas, né, você começa ali a falar mal de outras pessoas, você começa a se juntar só pra reclamar, porque aquele é o mood do grupo, sabe? Então reveja muito bem isso, né, reveja muito bem isso. Outra coisa que sim, eu ouvi, mas eu gostaria de ter internalizado melhor, teve algum momento ali, em algum momento da minha vida eu aprendi, mas se eu tivesse aprendido antes ainda, teria sido melhor, que é, eu não preciso me desesperar para estar num relacionamento. Eu já comentei aqui algumas vezes com vocês que o Pedro foi meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar com o Pedro, eu tinha 23 anos. Até os 23 anos, eu nunca tinha tido nenhum rolo, nem nada com ninguém, né? Nunca. E todo mundo ali, já dos meus 14, 15, o pessoal já tava começando a namorar, o pessoal já tinha ali os crush, já tinha isso, já tinha aquilo, e eu nada. Aí tinha todas essas questões de autoimagem que eu penso, nossa, nenhum rapaz vai olhar pra mim porque eu sou gorda, porque meu cabelo é assim, porque minha pele é assada. E tinha todas essas questões e eu ficava me preocupando com essas coisas, sendo que, gente, 15 anos, pelo amor de Deus, adolescente não namora. E aí eu ficava me martirizando, porque quando a gente é adolescente a gente se martiriza. Mas ali no começo da vida adulta, a gente também fica com essas questões, porque eu preciso estar com alguém. Na adolescência eu tinha muitos amigos, então eu não sentia solidão. Mas eu queria ir junto com o bando, que tava ali todo mundo namorando, todo mundo tinha contatinho, eu queria ir junto com o bando. No começo da vida adulta, é mais difícil você manter amizades, de você estar sempre na casa uma da outra, né? De você estar sempre com um grupo de amigos. E aí, eu comecei a sentir muita solidão no começo da vida adulta. E por causa disso, eu quase me envolvi com pessoas que eu olho pra trás e eu, gente, não vale R$ 1 a pessoa, sabe? Então, olhe pra quem você é em Deus. Confie em Deus. Se você deseja casar, ore a Deus pedindo por isso. Mas tente não se desesperar. Eu gravei um vídeo falando sobre solteirice, em que eu falo exatamente que não tem problema nenhum se você tem idade para estar num relacionamento com vistas ao casamento, com rumo ao casamento. Não existe problema nenhum em você falar abertamente disso, de você dizer para as pessoas que você deseja isso, mas o desespero só vai te fazer mal. Outra coisa que me trouxe muitos problemas, inclusive problemas de saúde, foi a questão da carreira. Eu passei ali o meu ensino médio já sabendo mais ou menos que eu estava numa área
área de exatas, mas que eu amava humanas. Eu queria fazer jornalismo, mas eu pensava, nossa, eu já tô aqui fazendo o técnico em telecomunicações no IF e tem uma faculdade de engenharia de telecomunicações. Aí eu ficava dividida entre essas duas coisas, dois caminhos completamente diferentes, e eu ficava muito perturbada com essas coisas, porque eu pensava, eu só tenho uma chance, eu preciso escolher certo. E claro, eu, como vocês devem saber, meu primeiro curso foi em engenharia de telecomunicações. Eu passei 3 anos e meio, 7 semestres, cursando engenharia, e depois eu larguei tudo para estudar para o Enem, para conseguir uma bolsa para fazer jornalismo. E hoje eu tô finalizando o curso de jornalismo. Então a minha caminhada aí de carreira foi muito, né, teve muitas idas e vindas. Passei por caminhos bem tortuosos e nesse meio tempo eu tive muita ansiedade. A gastrite veio aí me pegar com tudo. Inclusive, a doença de Hashimoto que eu tenho, não se sabe muito bem a causa dessa doença, mas fala-se muito de um pico de estresse que você tem, e aí então sua tireoide começa a atacar ela mesma, e eu desconfio, né, que tenha sido essa questão da carreira, porque eu ficava muito ansiosa, pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque eu tô cursando engenharia de telecomunicações e eu não posso ir para outro lugar, a minha vida é essa aqui mesmo. E, gente, eu era tão jovem, eu ainda sou jovem, eu ainda não terminei a faculdade, né, tem gente que na minha idade tá terminando um doutorado, e eu não terminei a minha graduação. Como eu disse, eu fiz 3 anos e meio de engenharia de telecomunicações, depois fui fazer jornalismo, casei, tive filho, parei a faculdade por 2 anos, estou voltando agora. E assim, gente, eu tô tão feliz, né? Eu tô tão feliz. Deus cuida da gente, nos leva para outros lugares, e essas questões de carreira são importantes, né? Mas nós temos tempo. Tem gente que tem mais tempo para errar. Eu ouvia muito que, olha, o filho do pobre tem que acertar de primeira, né? Quem tem mais dinheiro é que pode ficar pulando de curso em curso. E eu me apegava muito a isso, porque eu pensava, gente, fazer uma faculdade é um privilégio que ninguém na minha família teve, né? Ninguém conseguiu conquistar uma vaga numa universidade pública, nem numa particular conseguiu pagar. Então, eu pensava, eu tinha muito esse peso sobre mim. Até que um dia, quando eu decidi sair do curso, eu fui falar com a minha mãe. E minha mãe investiu tanto em mim, sabe? Ela precisou se sacrificar tanto para que eu pudesse cursar uma faculdade pública, né? Porque é de graça, mas tem muito esforço, né? Ali minha mãe investiu muito para me manter ali. E eu pensei, nossa, eu joguei todo o tempo, dinheiro da minha mãe, investimento, encorajamento da minha mãe nisso. E ela me apoiou tanto. Ela foi, na verdade, a única pessoa, assim, né, que me apoiou quando eu decidi mudar de curso. E assim, gente, a depender da sua circunstância, não vai ser o fim do mundo se você não acertar de primeira a sua carreira. Se você tiver num emprego que não te faz feliz, que você não tá bem, você pode pensar em novas coisas pra você fazer, você pode recalibrar a rota. Eu acho que principalmente hoje em dia, sabe, tem muito curso que você nem precisa de graduação, né? Tem muita coisa que você consegue fazer fazendo curso online, aprendendo novas habilidades. Então, não é um veredito, você não precisa definir tudo que você vai fazer na sua vida com 17 anos, com 20 anos. Você pode recalcular a rota. Você não precisa colocar um fardo sobre você, que você, ai meu Deus, se eu escolhi isso no vestibular, se eu passei naquilo ali, é porque eu tenho que fazer isso aqui pra sempre, mesmo que eu não goste. Ou então o emprego que eu achava que eu ia gostar de ter não deu certo, não era aquilo que eu queria, então nunca mais eu vou poder fazer alguma coisa legal profissionalmente. Então você pode recalcular a rota. Eu, por exemplo, tive que recalcular a rota tanto no curso que eu mudei, como na questão da vida em família, né? Não vou dizer que eu larguei a graduação porque eu casei, mas eu escolhi me dedicar mais à minha família ali assim que eu casei, né? E aí eu tive o Timóteo, agora eu tô estudando e tenho um bebê pequeno, mas tive que recalcular muita coisa e eu tô muito feliz. Eu vejo que a Gabriela do passado teria morrido, se martirizado, o mundo teria acabado na possibilidade de interromper ali a faculdade por causa de casamento dos filhos, né? Porque eu idolatrava muito a carreira quando eu era um pouquinho mais nova. E hoje eu vejo, assim, um peso que saiu de cima de mim, porque eu tô aqui, vou me formar, né? Graças a Deus, tô tentando me desenvolver profissionalmente, abençoar os outros com os meus dons e talentos, mas principalmente servir a minha família, né? Então, eu não sei qual é o seu contexto, mas eu sei que o que você decidiu aí profissionalmente não é uma sentença caso você esteja
infeliz. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto eu gravava aqui, falava pra câmera, eu fiquei pensando em mais coisas, sabe? Que eu gostaria de ter ouvido. Então, quero te convidar a deixar aqui embaixo coisas que você gostaria de ter ouvido. Vamos continuar essa conversa. Eu tô muito empolgada pra ler o que vocês vão escrever, vão comentar. Até para as pessoas mais jovens, ou não tão jovens assim, porque a gente pode aprender a qualquer momento da nossa vida, pra gente aprender uns com os outros aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você. Diz assim: oi pessoal, hoje eu vou dar alguns conselhos pra vocês que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais jovem. Assim, quando eu tinha uns 3, 4 meses. Não agora, que eu tenho quase 8, né? Então, aqui do auge dos meus quase 8 meses, eu posso dar alguns conselhos pra vocês que teriam facilitado a minha vida, né? Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse escutado minha mamãe, né, gente? Eu vou passar aqui essa sabedoria pra vocês, né? Pra vocês viverem melhor.